Alguma vez na sua vida você já disse que o STF é uma vergonha? Você já disse que algum ministro do Supremo, como Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes ou Dias Toffoli, são uma vergonha para o Brasil? Pois é, gente, cuidado, muito cuidado, porque você pode ser condenado pela justiça brasileira a pagar uma indenização de 30 mil reais para cima. É, gente, é melhor vocês terem cuidado, porque se você continuar a criticar os ministros do STF ou o próprio STF em si, a justiça pode te mandar uma continha de 30 mil reais ou mais, porque agora se tornou proibido criticar os ministros do Supremo. E por que isso? Ora as bolas, é pela defesa da democracia, não é óbvio, né? Fica aqui comigo que eu vou te mostrar essa notícia revoltante. Vou mostrar uma análise jurídica impecável que destrói essa sentença da justiça e no final vou te mostrar como que esse caso revela a grande hipocrisia de Gilmar Mendes. Você não vai acreditar a carta na manga que eles estão tirando quando eles, ministros, são condenados a pagar alguma indenização por xingarem pessoas. Você vai se surpreender. Bom, vamos partir do começo. Leia aqui comigo essa notícia aqui do portal Metrópolis. Homem que chamou Gilmar Mendes e STF de vergonha é condenado. Olha aí o que a matéria diz. A 9ª Vara Civil de Brasília condenou o homem que chamou o ministro Gilmar Mendes e o Supremo Tribunal Federal de vergonha para o Brasil e para todo o povo de bem. O servidor do INSS, Ramos Antônio Nassif Chagas, deverá pagar 30 mil reais em indenização por danos morais. Cabe recurso. Em uma cafeteria no aeroporto de Lisboa, em Portugal, Chagas disse ao magistrado: Gilmar, você já sabe, mas não custa relembrar. Só dizer que você e o STF são uma vergonha para o Brasil e para todo o povo de bem. É só isso, tá? Infelizmente, um país lindo como o nosso está sendo destruído por pessoas como você. Gente, é surreal, surreal. Segue aqui. A situação foi gravada por Chagas e posteriormente publicada no X. O ministro do STF processou o homem, alegando que a investida não se limitou à manifestação e citou proximidade física ameaçadora e intimidadora, tentativa sorrateira de constrangimento do demandante junto ao seu interlocutor e ao público em redor, e disseminação do evento para o grande público em mídia social. Me diz aí nos comentários, você concorda com esse homem, o Ramos Antônio? Eu concordo, Gilmar Mendes é uma vergonha para o Brasil e para o povo de bem. Dizer isso não é crime, não é ilícito, é algo protegido pela liberdade de expressão. Se você concorda com ele, curte com força o vídeo e segue aqui comigo para você ver o absurdo que é essa condenação. Olha aí, Chagas se defendeu dizendo que ele agiu com cordialidade e se limitou a expressar uma crítica sobre a atuação do ministro do STF. Ele afirmou que enviou o vídeo para familiares e que as imagens foram divulgadas por terceiros. A juíza da 9ª Vara Civil em Brasília, a Grace Correia Pereira, disse na decisão que a liberdade de expressão não é revestida de caráter absoluto. A escolha do réu de abordar o autor em um momento privado, fotografá-lo e filmá-lo numa cafeteria de aeroporto no exterior, sem dele obter qualquer autorização prévia para a divulgação da imagem, demonstra que o dolo do autor, mais que apresentar uma crítica em um espaço público, era satisfazer seu interesse pessoal de verbalizar a sua indignação e o expor publicamente, afirmou a juíza. Só que a juíza, gente, ela não está 100% equivocada. Ela está 200% equivocada. Acompanhe comigo aqui essa análise jurídica impecável desse caso que foi feita pela Érica Gorga. Olha aí, ministros do STF não podem agora mais ser criticados. Toda a argumentação da decisão judicial que condena o funcionário público a pagar 30 mil reais de indenização por danos morais para o ministro Gilmar Mendes está errada. Primeiro, o ministro Gilmar Mendes é uma figura pública. Segundo, o café é um lugar público. Terceiro, críticas públicas a autoridades públicas deve ser a regra em uma democracia. Quarto, falar que alguém é uma vergonha é uma crítica corriqueira e banal, jamais justificando qualquer hipótese de dano moral em qualquer democracia. Quinto, gravar críticas a autoridades públicas é absolutamente lícito. Vemos isso na televisão todos os dias. A sentença judicial deturpa totalmente a aplicação do direito brasileiro e a garantia constitucional da liberdade de expressão. O que se vê é a formação de um direito censório paralelo, segundo o qual os ministros do STF jamais poderão ser criticados. Reescreve o direito brasileiro para torná-lo ditatorial e distópico.
A crítica passa a ser punível dependendo-se a quem ela se endereça. E essa é a grande verdade. E Gilmar Mendes merece muita crítica. É uma vergonha por ter destruído a Lava Jato. É uma vergonha por seus contatos políticos e entrevistas violando a lei da magistratura. É uma vergonha pelos seus posicionamentos no caso da perseguição da direita e contra Bolsonaro. É uma vergonha por xingar as pessoas da Lava Jato e por ele criticar agora e atacar algo que ele faz ainda pior que eu vou mostrar para você. Gente, a Érica Gorga está extremamente correta. É exatamente isso. Nós estamos vivendo uma distopia, uma tirania judicial em que 11 ministros não eleitos, sem voto, impõem a sua vontade sobre todos os poderes e todos os cidadãos brasileiros de uma forma autocrática, cruel, abusiva. E isso se espalha pelo judiciário, criando aí um ambiente institucional cada vez mais autoritário e censório no Brasil. Agora vejam como no Brasil Gilmar Mendes pode xingar livremente qualquer um, inclusive nós a Lava Jato. Ah, mas ele não pode ser criticado por ninguém, né? Acompanha aqui então comigo, acompanha aí comigo, do que ele já nos xingou no passado e que rendeu a ele uma condenação de 50 mil e você não vai acreditar o que aconteceu com essa condenação. Você vai cair o queixo no final, tá? Numa entrevista à Rádio Timeline Gaúcha, Gilmar disse que a Força-Tarefa da Lava Jato é uma verdadeira organização criminosa, formada por gente muito baixa que tentava lucrar com as investigações. Durante o julgamento de um agravo no inquérito 44 e 35, Gilmar chamou os integrantes da Lava Jato em Curitiba de cretinos, gentalha, desqualificada, despreparada, covardes, gangster, organização criminosa, voluptuosos, voluntaristas, espúrios, infelizes, heres, patifaria e até vendilhões do tempo. Gente, aquela crítica que o cidadão fez contra o Gilmar de vergonha ficou pequenininha, não ficou? Segue aqui, ó. No julgamento de um habeas corpus, o ministro acusou a Lava Jato de torturar investigados com a decretação de prisões preventivas para forçá-los a delatar outros criminosos. Gente, que hipocrisia. Está acontecendo 1000 vezes pior e agora ele não só fica quieto, ele apoia o que é 1000 vezes pior feito a partir das mãos do ministro Alexandre de Moraes. Ao UOL, Gilmar disse que a Lava Jato era integrada por crápulas. Gilmar, a gente sabe quem você é não só pelo que você fala, mas pelo que você faz. Tudo isso que você fala diz mais de você do que de qualquer outra pessoa, qualquer pessoa da Lava Jato, eu, qualquer pessoa. A Bíblia diz lá em Mateus 12:34 que a boca fala do que o coração está cheio. Enquanto que em Mateus 7:16-20 eu tenho um dos textos aí mais preciosos da Bíblia, um dos que eu mais gosto. Jesus diz o seguinte, eu vou ler aqui para vocês. Pelos seus frutos os conhecerei. Porventura se colhem uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos e toda árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se ao fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecerei. Os frutos da Lava Jato são claros, ministro Gilmar. Agora, os frutos do Supremo são vergonhosos. É a anulação, é a derrubada da Lava Jato, é a passada de mão na cabeça dos bandidos, é permitir que uma pessoa condenada em 3 instâncias por corrupção se torne presidente da República, é a censura feita contra a direita, contra influenciadores, jornalistas, políticos, inclusive violando a imunidade parlamentar. Só que, gente, como o Gilmar é Supremo, ele está acima de nós, né? Meros mortais. E está até acima da lei. Eles são a lei. E aí o que a Gil fez depois da condenação do Gilmar? Ela entrou com uma ação no STF para livrar o Gilmar Mendes e os outros magistrados de pagar indenizações por ofensas. É inacreditável. Ação no STF pode livrar magistrados de pagar indenizações por ofensas. Pro órgão, a possibilidade de processar magistrados na justiça comum pode fomentar retaliações contra o judiciário. Veja só, por meio de seguidas ações de responsabilização por dano moral. Gente, que coisa ridícula. Que coisa ridícula. Ou seja, quando o Gilmar ganha, ele ganha. Agora, quando ele perde, aí ele tira uma carta da manga, um coringa, para não ter que pagar a indenização. Pau que bate em Chico, não bate em Francisco. A gente vive um duplo padrão da justiça. E aí, o que você achou dessa condenação do homem que criticou o Gilmar? Você achou justo? Você concorda comigo que esse tipo de condenação tem como um grande objetivo silenciar as críticas contra o tribunal? Veja como foram instalados uma série de inquéritos, ações contra quem critica o tribunal. Até naqueles papéis do Congresso americano, eles apontaram que Alexandre de Moraes censurou quem o criticou, no caso era um monarca, influenciador. Gente, eles querem que nem você nem ninguém nunca mais critique o Supremo. Me conta aí nos comentários, você concorda com isso?
Mas eu não quero que você fique calado, não. Por isso eu fiz um curso com valor muito acessível para quem quer entender o que pode e não pode falar, para você se proteger, para você entender quais são os riscos que você corre ao criticar um ministro ou um político, quais os limites do que realmente é legal e ilegal. Se o Chagas tivesse feito o curso, essa pessoa que criticou o ministro Gilmar, ele não teria sido condenado a indenizar o Gilmar. Ele teria adotado precauções para que isso não acontecesse. Esse é o meu curso mais acessível, justamente para você poder entender seus direitos, para você poder criticar as autoridades com segurança, e nesse ambiente eu posso te explicar, sem qualquer censura, se pode, por exemplo, criticar o sistema eleitoral ou não. Algo que eu não posso te explicar aqui nas redes sociais, porque aqui é um assunto proibido, desde que o Supremo começou a vetar isso. No mapa político da luta pela liberdade, você vai aprender sobre os crimes de injúria, calúnia, difamação, incitação ao crime, racismo, o que é discurso de ódio, existe isso ou não, o que é fake news, existe crime de fake news, wokeismo, você vai aprender sobre cancelamento, como você pode criticar de modo duro, sem correr risco de ter que pagar uma indenização e quais são as medidas que você pode adotar quando alguém te ofende. Se você ficou interessado em conhecer o mapa político da luta pela liberdade, em falar com segurança, se expressar com todo o potencial da sua voz, é só clicar no link que eu vou deixar para você aqui na descrição desse vídeo e você vai ser guiado para uma página com todas as informações completas sobre esse curso. Um grande abraço!